Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade de Deus para minha alma e abençoa, Mãe, todas as minhas ações para que elas sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Meditação do Livro do Céu de Luísa Picarreta, volume 11, trecho 58, de 27 de agosto de 1913. O inimigo, por via indireta, busca turbar a alma. Encontrando-me em meu estado habitual, estava me lamentando com o meu sempre amável Jesus, por meu pobre estado presente, e com toda a amargura de minha alma lhe dizia: vida de minha vida, não queres já ter compaixão de mim? Para que viver com isso? Não queres mais servir-te de mim? Tudo terminou. É tal e tanta minha amargura que pela dor me sinto petrificada. Mas o que é mais? Que enquanto eu estou toda abandonada em teus braços, como se nem sequer desse um pensamento à minha grande desventura, os outros, e tu sabes quem são, sussurram meu ouvido. E como? E por quê? Então você cometeu pecados, você se distraiu. E o que é pior, enquanto me dizem isso, eu sinto que não quero ouvi-los, pois é como se interrompessem o sonho que você me faz fazer nos braços de sua vontade. Ah, Jesus, talvez não tenha se dado conta de quão duro me é esta dor, pois de outra maneira viria me socorrer. Como já expliquei em outros vídeos, mas para quem ainda não sabe, a Luísa Picarreta, esse habitual estado em que ela diz que ela se encontra é um estado de petrificação do corpo dela, quando ela ficava sentindo a privação de Jesus, né? Ele não vinha visivelmente aparecer para ela, desabafar com ela. E quando ele vinha, é porque ele não estava enviando castigos para a humanidade. E quando ele não vinha, que ela ficava privada, ou ela ficava nesse estado dela de petrificação, ela sentia essa ausência de Jesus e ela sabia, né, que ele estava castigando, que ele estava enviando castigos, e porque ela não queria que as almas, né, sofressem, né, os castigos que a justiça, né, quer que a humanidade receba devido a tantos pecados, tantas ofensas a Jesus, né, muitas coisas têm que acontecer para que as pessoas voltem o seu olhar para Jesus, né, voltem o seu olhar para o céu, para Deus, para reconhecer o Criador e tudo que Ele faz, para agradecer, para amar, para servir a Deus. Como a criatura não está fazendo isso, está cada vez mais distante do seu Criador, então a justiça, né, permite que venham os castigos para que eles possam, né, a humanidade possa se voltar para Deus. E quando Ele está enviando esses castigos, a humanidade sofre, né, como nós temos presenciado, né,
tantos terremotos, enchentes, vulcões em erupção, deslizamentos, né, tantas coisas que a natureza, né, está principalmente, né, provocando, porque a natureza, toda a criação fora o homem, eles estão na divina vontade, então eles estão como que se rebelando contra o homem, porque o homem não percebe que ele é o único que vive fora da vontade de Deus. Então, a própria natureza está, né, se manifestando, né, contra os filhos de Deus, né, contra os que deveriam ser filhos, mas não são nem filhos, nem servos, né, muitas das vezes são até inimigos de Deus. E quando a humanidade sofre com esses castigos, Jesus está sofrendo ali em cada criatura. Então a Luísa não queria que as criaturas sofressem amor pelas almas, por quê? Porque cada alma tem Jesus vivendo nela. Então quando as almas sofrem, quando as criaturas estão sofrendo, Jesus está sofrendo em cada pessoa, em cada ser humano. E a Luísa sofria por isso. Então ela queria, né, que Jesus a levasse, né? Ela queria que ele tivesse compaixão dela, né? Ela perguntava para que viver com isso, né? Com esse estado de petrificação, né? É como se ela dizia, né? Como se tudo tivesse terminado. Jesus não vinha mais, como fala, permitir que ela sofresse como uma alma vítima, como antes acontecia, né? A fase dela ser uma alma vítima e sofrer ali as dores da crucificação para aliviar os castigos, né? Para tantas coisas espirituais, né? que aconteciam ali para a formação da Luísa na divina vontade, né? Ela estava recebendo esse dom e ela teve que passar por muitas purificações, por sofrimentos assim, né, quase semelhantes aos de Jesus, né? E ela não era mais. Então Jesus tinha falado para ela que esse estado dela não ia mais acontecer e ela estava dizendo, então, não queremos mais servir-te de mim, tudo terminou, né? E ela está dizendo que os outros, né? Que ela diz que ele sabe quem são, né? Que é o inimigo, né? Que é o próprio demônio que fica atormentando ela e dizendo, né? Que ela estava cometendo pecados, que ela estava se distraindo, né? E no caso dela eram os demônios mesmo, mas nós, né? Todos nós, né? Temos a nossa vontade humana que é como um demônio, né? Que fica dentro de nós, falando para que nos acusando, né, de que estamos cometendo pecados, que nós estamos, que nós não precisamos sofrer, ou então que o pecado não existe, que o inferno não existe. Então todas essas coisas servem, né, para nos distrair, né, para nos afastar de Deus. E agora era o momento em que ela estava passando por isso. E aí ela disse que enquanto eles estavam dizendo essas coisas para ela, ela não queria ouvir, né? Porque é como se eles interrompessem o sonho que ele, né, fazia ela passar, né, nos braços da divina vontade. Como assim? Ela vivia assim, totalmente vazia, totalmente entregue, né, nos braços da divina vontade. E essas perturbações, né, ficavam interrompendo ela. Então, ela falou para Jesus, Jesus, talvez não tenha se dado conta de quão duro me é esta dor, pois de outra maneira viria me socorrer. Então, e aí ela disse, e muitas outras tolices eu dizia. E aí Jesus veio responder para ela, minha pobre filha, querem te afligir, não é verdade? Né? Querem te deixar aflita, querem te preocupar, querem te perturbar.
Ah, minha filha, faço tanto para te ter em paz e eles querem te perturbar. Então Jesus ele está sempre junto dela, né? Jesus é a própria paz, né? Ele fala o que faz tanto para ter ela em paz, né? Ensinando ela a viver na divina vontade, formando ela para ela viver em paz, porque é na paz que ele habita. E ele diz: não deves saber que o primeiro a ficar chateado se tu te ofendes seria eu, e por isso seria o primeiro a dizer-te: e se nada te digo, não te preocupes. Então, se ela estivesse ofendendo Jesus, se ela estivesse realmente distraído, cometendo pecados, né, ele seria o primeiro para dizer para ela, né, ele ia aparecer para ela, né, e ela ia saber que era ele. Né? Então ele está dizendo, se ele não está dizendo nada para ela, que é para ela não se preocupar. E ela estava ficando aflita por causa disso, né? E aí ele disse, mas quer saber quem é a causa de tudo isso? É o demônio. Ele se corrói de raiva, e cada vez que falas dos efeitos de minha vontade, a quem se aproxima, monta em furor, e não podendo ele aproximar-se a quem faz a minha vontade diretamente, dá a volta e vai a quem pode aproximar-te sob o aspecto de bem, para ter pelo menos a mísera tentativa de perturbar o céu sereno da alma na qual me deleito em habitar. Por isso, de longe troveja e relampeja, acreditando fazer com isto alguma coisa. Mas, pobrezinho, a força de minha vontade rompe suas pernas e faz cair trovões e relâmpagos sobre ele mesmo, e fica mais enfurecido que antes. Então, Jesus está explicando para ela que o demônio ele se corrói de raiva, né? E cada vez que ela fala dos efeitos da divina vontade para alguém, né, que se aproxima dela, né, seja um sacerdote, seja uma pessoa que vá visitar ela, né, seja alguém da família dela, então ele monta em furor, quer dizer, ele fica enfurecido, né, e não podendo ele se aproximar, né, de quem faz a vontade de Deus diretamente, né, porque é o próprio Jesus ali na alma, então ele não se aproxima, né, então ele dá a volta e vai a quem pode aproximar-se sob o aspecto de bem, né? Então, para ter pelo menos a mísera tentativa de perturbar o céu sereno da alma, na qual eu me deleito em habitar. Então, ele vai a outra pessoa, né, que está próxima, né, sob o aspecto de bem. A gente acha que a pessoa vem para nos fazer o bem, para falar alguma coisa, né? Como, por exemplo, tinham sacerdotes que não queriam, né, publicar o livro, então eles ficavam sob o aspecto de bem falando alguma coisa assim que fosse perturbar ela, né? Então eles queriam perturbar o céu sereno da alma, né? Porque Jesus ele se deleita em habitar na alma que vive na divina vontade e está sempre em paz, né? Forma um céu sereno para ele, né? Um céu onde ele pode vir descansar. E o inimigo de Deus, ele fica enfurecido, né? De quem fala da divina vontade. Então, se a Luísa estava falando para alguém, por exemplo, uma pessoa que foi visitar ela porque ela estava acamada, né? Tinha pessoas curiosas que iam ver Luísa, né? Querendo saber quem ela era, né? O que tinha acontecido com ela. Então, as pessoas lá da vila dela, que a conheciam desde de criança, iam visitar a Luísa. Então, talvez eles tenham falado alguma coisa que tinha deixado ela perturbada, né? E aí ela achando que estava distraída, que estava fazendo algum tipo de pecado, né? Porque ela estava falando da divina vontade. O inimigo vem, né? Para poder lançar, né? Sobre ela essas mentiras, né? Para que ela pudesse ficar perturbada. Mas Jesus fala assim: pobrezinho, a força de minha vontade rompe as suas pernas e faz cair trovões e relâmpagos sobre ele mesmo, né? E ele fica mais enfurecido ainda, porque ele não consegue, né? Se a pessoa que vive na divina vontade não se perturba por nada, fica em paz sempre,
Então ele fica mais enfurecido ainda, porque nem utilizando de outra pessoa para atingir a pessoa que viveu a divina vontade, ele não consegue, né? E eu posso dizer assim, eu que estou tendo esse conhecimento, estou recebendo, né, esses ensinamentos e tentando viver nessa vida divina. Muitas vezes, em alguns momentos, eu perco, né, a paciência, eu me irrito, mas na hora, assim, me vem, né, que eu não posso me perturbar, né? E aí eu já tento, né, ficar calma, já volto, né, para o meu estado de antes, eu não me deixo abalar, né, eu não fico assim remoendo, não fico respondendo, não fico arrumando confusão, não fico mais como eu ficava antes, assim, chateada, com raiva. Não, no mesmo instante tudo some, né? Tudo, quando eu me lembro, né, de que a paz é Deus e é o lugar onde Ele vem, né, se deleitar, né? Ele quer que nós tenhamos um céu sereno na nossa alma, né, para onde Ele vem onde ele se deleita em habitar. E aí eu me lembro disso e eu volto na minha paz, né? E até um dia, né, isso ser tão natural em mim que eu não vou nem passar pela minha cabeça de me perturbar com as coisas, né? Nada mais vai me perturbar, né? Então vai ser uma coisa natural, mas enquanto eu estou, né, passando por essa purificação, assim como a Luísa também estava, né, ainda no volume 11 já, ela ainda estava passando por essa purificação, ainda estava se perturbando, né? Então, mas vai chegar um momento, né, vai chegar um tempo em que isso vai ser natural nela e assim em nós também. Jesus diz ainda: além disso, não é verdade como você diz. Que vantagem tem o meu estado? Deve saber que na alma que faz em verdade minha vontade é tal e tanta virtude de meu querer que no lugar onde esteja dita alma, se eu me aproximo para mandar castigos encontrando minha vontade e meu mesmo amor, não quero castigar a mim mesmo nessa alma. É mais, por ela fico ferido e sem forças, e em lugar de castigar, vou lançar-me nos braços dessa alma que contém meu querer e meu amor. Me descanso e fico descansado. Então, nesse momento, a Luísa ela estava preocupada com ela mesma, né? Qual vantagem tem o meu estado? Né? Ela pedindo, ela questionando Jesus, né? E muitas vezes nós nos questionamos mesmo, né? Mas nós temos que morrer para esse tipo de pensamento, né? De pensar em nós mesmos, né? Quem vive na divina vontade, e mesmo que a pessoa ainda não viva, né? Que a pessoa que está escutando essa meditação, que ainda não está, né? Não fez a consagração, não tem um conhecimento do livro do céu assim mais profundamente, ela deve saber que a gente nunca deve pensar em nós mesmos, né? Nunca devemos ter pensamentos egoístas, né? Como eu acabei de conversar agora com uma professora, né, amiga minha, estava conversando com ela pelo WhatsApp e ela me disse que ela na atribuição ela era a primeira a escolher, ela poderia escolher a escola que ela estava pretendendo ir, né, mudar de escola, mas porque ela sabe que lá tem uma pessoa que faz o mesmo trabalho que ela e só tem um profissional dessa área, né, de educação especial em cada escola, então ela sabe que aquela pessoa que está lá, ela não, como eu digo assim, ó, ela está passando por uma dificuldade com o filho dela que está com câncer. Então ela pensou na outra pessoa, ao invés de pensar nela mesma, e ela não pegou as aulas naquela outra escola. Ela pegou a aula onde ela está mesmo, né? Que ela estava insatisfeita, né, com a direção da escola, que não reconhece o trabalho dela, que é muito bom, mas ela vai ficar, né, mesmo sabendo que vai continuar com o mesmo problema, mas ela preferiu pensar primeiro na outra pessoa, né, que já está sofrendo uma situação com o filho com câncer, né? Então,
É assim que Jesus quer, né? Que as pessoas todas vivam, né? Quando a gente ama o próximo, quando a gente pensa mais nos outros do que em nós mesmos, né? O nosso próximo é aquele que está na nossa frente naquele momento que está precisando, né? E no próximo está Jesus. Então, se nós pensamos primeiro em Jesus, primeiro no outro, em vez de pensar em nós mesmos, nós estamos fazendo a vontade de Deus também, né? Para quem não está vivendo, né, essa vida divina. E para quem quer se aprofundar, né, precisa, né, ter toda essa compreensão, né? É preciso entrar no nosso grupo do WhatsApp para poder ali, nas nossas meditações e partilhas, né, ter todo esse conhecimento para poder ter essa vida divina também dentro de si. Porque Jesus diz que na alma que faz em verdade a minha vontade, né? Quer dizer que a alma que vive verdadeiramente a vontade divina é tal e tanta a virtude do querer dele, né? As virtudes são dele, né? Não são nossas. Nós não na divina vontade nós não vivemos de virtudes, né? As virtudes que nós temos, como por exemplo da paciência, é a paciência de Jesus, é a virtude dele, né? Não somos nós que temos paciência, que temos que desenvolver a paciência. No momento em que temos que ter paciência, é Jesus que vem ser paciente em nós. Então ele diz que no lugar onde essa alma, né, que vive verdadeiramente, né, a divina vontade, vive na vontade divina, no querer divino, se ele vai mandar algum castigo, ele encontrando essa alma, né, nesse mesmo amor que ele, né, amor pelo próximo, né, ele não quer castigar ele mesmo nessa alma. Então ele fica ferido, né, ele se sente atraído, ele se sente sem forças, né, ao invés de castigar, ele vai se lançar nos braços dessa alma, né, para poder descansar. Essa alma que contém o querer dele, o amor dele, e ele descansa nessa alma. E Jesus termina dizendo: ah, se tu soubesses em que aperto de amor me pões e quanto sofro quando te vejo minimamente descontente ou perturbada por minha causa, estarias mais contente e os outros deixariam de te causar incômodo. Então Jesus ele sofre na alma que está descontente com alguma situação que ele permitiu que aconteça na vida dessa pessoa, né? Ou ela fica perturbada, né? A perturbação é um sinônimo assim de que a pessoa não confia em Deus e ela fica descontente porque ela não aceita a situação em que ela está, né? E isso faz com que Jesus ele sente isso, ele sofre e ele diz que se ela soubesse, né, o quanto ele sofre, ela estaria mais contente, né, de estar nessa situação, porque ela foi escolhida, né, para essa missão e os outros, né, deixariam de causar incômodo para ela. Ela não ia pensar mais no que os outros pensam, no que os outros falam, no que os outros acham, do que os outros querem, né? Porque ela ia pensar em agradar só a Jesus, né? Então, ela ia estar mais contente. E aí a Luísa respondeu para ele: vês, ó Jesus, quantos males faço até te fazer sofrer tanto. E Jesus respondeu: minha filha, não te perturbes por isso. Os sofrimentos que me vêm do amor da alma contém ao mesmo tempo grandes alegrias, porque o amor verdadeiro, porque leva sofrimentos, não está jamais separado de grande alegria e de indizíveis contentes. Então Jesus ele estava explicando, mas não era para ela se perturbar por isso, né? Porque ela estava dizendo que estava os males que ela faz, né? Até fazer Jesus sofrer tanto, né? Ela compreendeu que ela estava fazendo Jesus sofrer, mais ainda do que ele já sofre. E ele falou: não se perturbe com isso, porque os sofrimentos que me vêm do amor da alma, né, contém ao mesmo tempo grandes alegrias,
porque são sofrimentos de uma alma que ama, né? Uma alma que tem amor, né, por Jesus. E ele diz porque o verdadeiro amor porque ele leva a sofrimentos, né? Quem ama sofre, né? As mães elas podem, né, falar, né, com essa autoridade, né, com essa experiência, sabendo, né, porque a mãe sofre muito quando o filho está sofrendo. Então é o sofrimento do amor, né, que ela tem pelo filho. E ele diz que porque o amor verdadeiro, porque leva a sofrimentos, né? Porque o sofrimento faz parte do amor, ele não está jamais separado de grande alegria e de indizíveis contentes. Então, para ele, né? Para Jesus, né? A alma que sofre traz alegria para ele, né? E indizíveis contentes, né? Não tem nem o que dizer, né, de tanta alegria, tanto para ela quanto para ele, né, porque ela está sofrendo por amor. E Jesus, ele sabe, ele conhece o coração de cada um e sabe a intenção, né, se a pessoa está sofrendo por amor a ele ou por amor a ela mesma, né. Então, mas quando a alma que vive na divina vontade, ela não consegue mais, à medida que ela vai tendo conhecimento dessas verdades, ela vai deixando de pensar em si mesma, ela não pensa mais, ela forma um vazio, ela se esquece de si, né? Não quer mais nada para ela só quer fazer tudo para agradar Jesus, né? Tudo para fazer a vontade dele, para viver o divino querer, né? Que é esse amor, né, por todas as almas, presente, passado, futuro, né, todos recebem, né, as graças, né, que é produzido por esse morrer de si mesmo, né, por deixar de ser egoísta, por pensar mais em Deus do que em si mesma. E isso alegra muito o coração de Jesus e a alma fica em paz e aí ele vem, né, descansar nessa alma. Amém? Fiat.